Eu vi um vídeo onde uma moça fala que foi abduzida pelos Pleiadianos e o filho dela é extraterrestre. E hoje tem 2 anos. Gostaria de saber até onde tudo isso é verdade. Olha, gente, é o seguinte. Na internet, hoje tem de tudo, né, gente? Hoje tem de tudo. Hoje tem mestre da 9ª, 10ª dimensão. Hoje tem filho de Jesus. Tem um aí que fala que é filho de Jesus, né? Daqui a pouco vai aparecer Jesus, tá? Aliás, já tem Jesus. Não, nós temos, gente. E Jesus está no Brasil, né? O famoso Henrique Cristo. Quem disse que vai chegar a Jesus? Nós já temos Jesus, né? Temos o ilustríssimo Henrique Cristo aí representando esse pessoal do balão mágico aí do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, gente, é o seguinte. Vamos entender a Terra como um projeto do plano superior. Cada espírito que nasce aqui, cada grupo de ser que nasce, cada indivíduo, cada espécie animal é comandada por uma ordem superior de seres que estão muito acima da nossa compreensão. Nada que acontece no plano físico está fora dos domínios da espiritualidade superior. Uma vez os Elohim me disseram o seguinte: quando um espírito quer vir para a Terra, ele precisa entrar pela porta. E qual é a porta? A Terra, a vida como nós vemos na Terra hoje, é um holograma. Tanto que a gente realmente acha que isso aqui é real, né? A gente se vê, se percebe isolado do resto do universo, embora a gente não esteja isolado. Fora desse holograma, os espíritos têm acesso a tudo. Quando você está no plano astral, quando você evolui, você se reintegra ao cosmos, você volta a fazer parte da família que você sempre fez parte, porque os extraterrestres, as civilizações superiores que operam aqui na Terra, elas estão no comando de tudo e elas são nossa verdadeira família. O fato é que nós que estamos aqui também somos extraterrestres. Nenhum de nós é daqui. Então quando você pergunta assim, será que eu sou um ET? Sim, você é um ET. Você é um ET, assim como eu sou um ET, assim como o Caio é um ET, assim como um gatinho, o Valentim é um ET, porque todos são espíritos implantados aqui para viverem experiências na matéria. E não importa a espécie, todos são espíritos. A gente não pode pensar que um gato, um cachorro é diferente de nós, no sentido cósmico. São espécies diferentes, de linhagens diferentes, mas não quer dizer que eles são menos que a gente. O reino Deva, por exemplo, que é o reino que comanda as encarnações de seres como os animais, é um reino extremamente evoluído. E quem diz que um cachorro, que um gato está abaixo da... Olha, não sei, eu questiono muito isso, porque a única espécie que destrói tudo é o ser humano. Então, se for olhar por esse prisma, será que a nossa intelectualidade pode ser considerada um atributo evolutivo? Porque os espíritos que estão no umbral, os espíritos poderosos que comandam a Matrix, como a gente fala, eles também são espíritos extremamente inteligentes, perspicazes, e não são evoluídos. Não são espíritos adiantados. Então, nível de intelectualidade nunca definiu categoria evolutiva de um espírito. É muito mais relacionado ao caráter que o espírito tem, o nível de amor e a capacidade que ele tem de expressar isso. Isso mostra muito mais o nível de evolução do que a inteligência. Porque quantos gênios a humanidade tem que não são nem um pouco amorosos ou empáticos ou compassivos? Nós temos pessoas bastante influentes no governo, muito inteligentes, extremamente inteligentes. Mas não são espíritos adiantados. E às vezes o Zé que vive lá no meio do mato, é um senhorzinho ignorante, às vezes analfabeto, não compreende nada de ciência, nada de espiritualidade,
No entanto, as obras dele são todas pautadas nos ensinamentos de Jesus. Aí eu pergunto para você, qual é o mais evoluído? O super inteligente, pós-graduado, mestrado, que tem vários prêmios Nobel, esse é o mais inteligente? Esse é o mais evoluído, aliás? Será? Então a nossa percepção do que é evoluído precisa se transformar. Portanto, todo espírito que reencarna na Terra, reencarna sob a direção do plano superior. Toda vida implantada na Terra é implantada sob a direção do plano superior. E acontece aqui por um propósito entre a espiritualidade e o espírito em questão. Daí, me vem pessoas dizendo que ficaram grávidas de ET, a gente tem muita, né? Lembrei daquela pessoa que foi, né, coisado por ET e que daí teve filho de ET. E aí eu me pergunto, seria o plano superior negligente? Jesus, quando veio na Terra, nasceu, né? Veio através de Maria. Jesus foi filho de José e Maria. Nós temos a história, a construção teológica, construção religiosa de que Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo. Mas isso é uma construção teológica porque alguém escreveu que foi assim. Eu dizer que foi é uma questão de crença, certo? Eu tenho prova de que Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo? Inclusive tem linhas de pensamento que dizem que Jesus foi implantado por extraterrestres. Mas aí eu vou dar um argumento teológico para vocês para a gente questionar isso. Para a gente questionar isso. Supostamente Jesus veio perfeito porque ele foi fecundado pelo Espírito Santo, para não contrair, não pegar o pecado de Adão. É uma coisa assim, quando você vai questionando, você vê que não tem eira nem beira. Supostamente Jesus teria sido filho do Espírito Santo para não herdar o pecado de Adão, certo? Mas Maria é filha do quê? Maria é filha de chocadeira? Maria veio do ovo? Maria foi plasmada, assim, materializada? Ela também não nasceu de uma mãe, de um pai, que também herdou até então o pecado de Adão? Então quer dizer que Maria não tinha pecado? Mas Maria também nasceu de alguém. Maria também foi fecundada por alguém. O espírito que nasceu na Maria, o feto que virou a Maria, também foi obra de uma fecundação. A mãe da Maria, o pai da Maria também foi. E mesmo que essa história de Adão e Eva fosse verdadeira, fosse literal, e a gente puxasse por essa linha de raciocínio, a gente vai ver que não tem muito sentido, né? Porque Jesus não foi filho de José para não herdar o pecado de Adão. Mas Maria era filha de um homem e de uma mulher, que também tinha o pecado de Adão. Logo, Maria também teria que ter o pecado de Adão. Estou errado? Outro ponto dentro da própria Bíblia para a gente questionar. Na Bíblia é dito que Jesus viria sofrer as nossas dores. Ele veio como um de nós para saber o que a gente sentia, para saber como é ser um ser humano, para saber como é ser uma pessoa com falhas, com limitações. Se Jesus fosse perfeito por concepção e não herdasse as falhas humanas, ele saberia o que é ser humano? Se ele disse para a gente fazer o que ele faz, para a gente seguir a ele, aprender com as obras dele, porque ele tinha vindo vivenciar as nossas dores, e ele disse, nós podemos fazer o que ele fez, em caráter de capacidade de potencial. Quer dizer que vamos conseguir. Mas se ele foi perfeito por concepção, e eu não sou, Kai não é, você também não é, então essa afirmação de Jesus
Não faz sentido, né? Porque para eu poder fazer o mesmo que ele fez, ele tem que ser igual a mim. Porque se ele foi concebido por um extraterrestre, por um Espírito Santo, e não herdou o pecado, e foi perfeito, e foi um indivíduo diferente de nós, então eu não posso fazer o que ele faz. Mas ele mesmo disse que eu posso, e aí? Se eu posso fazer o que Jesus fazia, então ele foi igual a mim. E como Jesus saberia o que é sentir as nossas dores se ele era perfeito? Deixo para vocês. Perfeito dentro dessa teoria, tá? Que o povo fala aí. Então, será que a concepção milagrosa de Jesus é literal? Ou é um atributo simbólico, metafísico? Será que o que Gabriel quis dizer foi que realmente Jesus seria implantado no útero de Maria por uma inseminação artificial? Ou será que Gabriel quis dizer que o Espírito Santo habitava naquele espírito? Que a concepção de Maria, que a gravidez de Maria seria abençoada pelo Espírito Santo, porque o ser que estava ali era ungido pelo Espírito Santo e faria as obras do Espírito Santo. Tanto que, quando Jesus completa 30 anos e é batizado por João Batista, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, que não é pomba, mas foi entendido como pomba. Então eu posso entender essa narrativa de várias formas. Nós estamos falando de uma civilização que não tinha muita cultura, gente. Não tinha muito conhecimento das coisas, então a gente tem que ler questionando. Então a gente passa para esse assunto trazido pela Kelly, se aquele espírito que evoluiu ao ponto de alcançar o nível de ser o Cristo planetário, que é o representante da energia crística na Terra e em outros mundos, nasceu como um ser humano, como qualquer um de nós, e foi extraordinário sendo ser humano, como é que fica esse pessoal aí que diz que é filho de ET? Vamos mais um pouco mais fundo nisso. Se fosse possível um cruzamento genético, DNA de um extraterrestre, de uma outra civilização, de uma outra natureza, cruzar com o nosso. Vocês acham que é assim? Vou pegar a vaca e vou cruzar com o passarinho? Ah, mas eles têm tecnologia para isso. Ah, concordo que tem. Mas como seria a vida desse indivíduo aqui na Terra? Será que ele seria um ser humano como qualquer outro? Porque se ele é um cruzamento de um extraterrestre com uma mulher, ele obrigatoriamente precisa ter alguma alteração genética. Certo? Ele não pode ser um ser humano comum como qualquer outro. Então, já que essas pessoas estão falando que são cruzamento genético, prova. Porque, gente, entrar numa câmara e falar, eu posso falar o que eu quiser. Na câmara eu posso ser o que eu quiser. Agora, conhecendo a espiritualidade, sabendo que tudo que acontece na Terra é comandado pelo plano superior, então o plano superior falhou? O plano superior não viu? Tipo, não, porque Jesus estava dormindo quando o ET entrou aqui, sequestrou a mulher e fecundou ela e fez procriar uma raça híbrida. Então, todo o comando planetário é feito de seres extremamente evoluídos, muito acima do que a gente pode compreender em nível de tecnologia, inteligência, sabedoria e poder e tecnologia para comandar tudo que existe aqui. Vocês acham que uma inteligência que é capaz de colocar a lua no céu, organizar a lua do céu, de modo que quando você olha da Terra, a lua parece ter o mesmo tamanho do Sol? Olha o poder que tem esse pessoal. Um pessoal que tem o poder de fazer uma coisa dessa, não vai ver um ET que entrou aqui de gaiato para fecundar umazinha aqui? Ah, mas e o cruzamento genético dito em Gênesis ou no livro de Enoque? Novamente, você não pode pegar a sabedoria hebraica e achar que é o pé da letra, porque senão você vai ter que me provar que a Arca de Noé foi construída de madeira.
Entendeu, gente? Já que é filho de ET, vamos ver se prova, né? Pelos conhecimentos que eu tenho, quer reencarnar? Quer vir para a Terra? Você vai ter que nascer aqui, ó. Pegar esse corpo biológico, passar pelo plano astral, organizar uma vida aqui junto dos mentores lá de cima, ser autorizado pelo plano superior, porque ninguém reencarna na Terra sem autorização do plano superior. Então, essas pessoas desse meio espiritualista, elas acham que aqui é uma farofa, né? Que pode tudo, que todo mundo faz o que quer, que é a casa da mãe Joana, que não tem a menor organização. E, na verdade, gente, tudo o que acontece no planeta está sob a autoridade dos espíritos da luz. Na primeira psicofonia do Fayati desse ano, ele nos alertou que nós teríamos dias muito difíceis como civilização. E toda vez que eu vejo essas coisas acontecendo aí, que estão acontecendo, eu paro e penso assim, olha, se o Fayati disse isso, é uma maneira de provar que o plano astral sabe de tudo. Se ele falou, olha, esse ano vai ser difícil, vocês vão passar por muitas provações como que tem na psicofonia passada dele, é porque o plano superior sabe de tudo, gente. O plano superior sabe da vida até de um inseto que está aqui, de um projeto que tem por trás a vida de uma mosca. Não tem um ditado que fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. O que quer dizer isso? Nada neste planeta acontece sem a autorização dos espíritos superiores, sem o conhecimento dos nossos superiores. Que sentido teria um plano astral superior evoluidíssimo permitir que uma raça vagabunda, sei lá de onde, venha aqui e faça a festa e fecunde um, fecunde outro, coisa. Aí nós temos que decidir no que nós vamos acreditar. Se nós vamos acreditar realmente que estamos sob o poder de espíritos superiores ou se vamos achar que nós estamos aqui, a Deus dará. Mas quando a gente observa os pormenores de cada situação que acontece no mundo, a gente vê que existe uma ordem. Existe um poder acima comandando tudo. E esse poder sabe muito bem o que está fazendo. Tomem muito cuidado com essas histórias de internet. Tá? Extraterrestre está nascendo o tempo todo. Eu nasci ET, eu sou um ET, ó, nasci, estou aqui. Ele também e você. Só que todo espírito que nasce aqui na Terra tem que entender o compasso, a dinâmica do projeto desse planeta e se adequar a ele, porque aqui não é a casa da mãe Joana. Tá bom? Muito cuidado com isso. O que vocês escutam, não sai acreditando assim não, tá? Estudem, e que bom que vocês trouxeram pra gente falar sobre isso, porque é muita pataquada, né, minha gente? Eu fico vendo as coisas aí. É muita conversa para boi dormir, é muito pouco conhecimento e muita conversa fiada. E a gente precisa tomar cuidado com isso.